meu Deus. Que já fomos essa terra seca. Verdade, Pai. E que hoje podemos plantar os teus frutos. Opa. Podemos também levar a tua palavra para que outras terras secas também Que possam seja assim. colher os teus frutos. Que seja assim. Em nome de Jesus Cristo. Em nome de Jesus. Glórias a Jesus. Glórias a Deus. Glórias a Deus. A segunda música que nós cantamos falou muito ao meu coração. Não existem prisões que podem calar a voz de um adorador. Muitas vezes nós passamos aprisionados em situações que muitas vezes, como foi ministrado recentemente no início do mês aqui, são postos que foram entulhados pelo inimigo, são postos de condeiras. O Senhor não quer que nós permaneçamos nestes postos de condeiras. O Senhor quer que nós avancemos. Aquele que é adorador, ele tem um propósito do sacerdócio. E dentro deste propósito do sacerdócio, ele avança, ele procura executar, ele procura fazer permanecer o azeite perpétuo da unção. E esta unção que nós precisamos nesta noite fazer valer em nossas vidas. Não apenas falado pelas bocas, mas fazer valer esta unção como um clamor que vem direto do coração. Eu quero pedir a você neste momento, como igreja eleita do Senhor, uma igreja que eu reconheço, amados, cada um de vocês, que o Senhor colocou neste ministério, que está também debaixo da direção, do sacerdócio, o Senhor me colocou nas mãos. E eu quero então pedir a você algo hoje. Por mais uma vez, eu quero que você ore. Eu preciso que você, igreja, esteja orando pelo teu líder. Quando eu falo assim, eu não falo com nenhum tipo de arrogância. Deus sabe do que eu estou falando. Eu não importo se me chamam de irmão, não me importo se me chamam de pastor, de presbítero. Eu só quero que você me reconheça como eleito, porque eu te reconheço como eleito. Ore por mim agora. Comece a orar onde você está nesse momento. Comece a pedir a Deus para que Ele possa ter misericórdia do seu servo. Muitas vezes nós subimos no altar com tantas dificuldades, e por isso eu disse que esta letra ela falou muito ao meu coração, porque muitas vezes nós estamos aprisionados em preocupações, em ansiedades, mas o Senhor fala para mim e para você que nós não podemos ser separados, ser distanciados da adoração. Então ore, esteja rogando ao Pai, esteja pedindo ao Pai que Ele tenha misericórdia do teu servo, porque nós temos uma importante palavra hoje, uma palavra que ela tem um cunho de ensino, mas também de revelação. E nós, quando subimos aqui para pregar a palavra, nós
precisamos nos esvaziar de nós mesmos para que nós possamos estar cheios daquilo que faz parte do conteúdo de Deus. Senhor Espírito Santo, de alguma forma os teus filhos e filhas estão rogando, estão pedindo. Eu quero entrar agora em concordância com cada pensamento, com cada oração, para que o Senhor possa agora, de uma forma sobrenatural, Senhor Espírito Santo, este momento é teu, não é do homem. Portanto, eu coloco por terra agora qualquer impedimento que esteja passando na minha mente, qualquer impedimento nas emoções, qualquer impedimento também no físico. Senhor, eu me deixo agora ser tomado pelo seu poder. Ai, cara. Ah, se não fosse o teu poder operante em nosso meio. Portanto, Pai, eu não abro mão deste poder operante. Eu declaro que o Senhor é pela minha vida e também é por cada um dos teus filhos e filhas que estão aqui nessa noite. Portanto, nada será contra nós, nada em absoluto estará levantando contra nossas vidas para poder deter a tua vontade, porque a tua vontade é graça e é favor, e ela está acima de tudo e de todas as coisas. Muito obrigado, Pai, muito obrigado. O Senhor é tremendo, o Senhor é tremendo, o Senhor é amor. Muito obrigado pelo teu amor, em nome de Jesus. Amém. Vamos aplaudir o Senhor, amém? Glória a Deus. Estou conversando aqui com meu genro primogênito, né? Ricardinho, glórias a Deus. Nós estamos com uma instabilidade no áudio hoje, então se você está nos acompanhando pela internet, é uma instabilidade aqui que é sistêmica, de hardware, vamos colocar assim. Então, caso você esteja aí perdendo áudio momentaneamente, é bem provável que depois do final do culto, ou quando chegar em casa, eu vou editar, colocar um áudio que eu estou gravando aqui agora, do ambiente, né? Não vai ficar naquela qualidade da mesa, mas vai resolver para poder dar todo o acompanhamento da palavra de hoje, amém? Glórias a Deus. Nada vai impedir a gente de pregar essa palavra hoje. É uma palavra com um conteúdo, como eu falei, muito importante. Quando nós falamos sobre graça, sobre favor. Interessante que a Natália, quando abriu o culto lá, abriu neste Salmo 63, eu não tinha combinado com ela, e eu gosto muito desse Salmo, exatamente pelo versículo 3, quando Davi fala que a graça é melhor do que a vida. Não adianta ter vida se não tiver graça, porque se tiver vida e não tiver graça, tem desgraça. É exatamente isso. Então, quando ele depois começa a remeter toda essa questão da graça, toda a questão do favor de Deus, nós vemos então que Deus tem um propósito de remissão em todo o tempo por conta dessa graça. E é por isso que eu entendo que a palavra hoje ela tem uma importância muito grande para a minha vida e para a sua vida. Amém, amados? E nós vamos falar exatamente sobre isso. Deixa eu até já colocar aqui o tema, para não perder o tema depois. Pedras. O tema hoje é pedras, amém? Vamos lá, vamos abrir então a palavra do verbo aí no Evangelho de João, capítulo 8. Texto muito conhecido, um dos textos também teologicamente muito discutidos. Graças a Deus, né? João capítulo 8, Evangelho de João capítulo 8, os versos 1 ao 11. Aqui na versão revista atualizada está o tema a mulher adúltera. O nosso tema da ministração é pedras. Versículo 1, o apóstolo diz assim: Jesus, entretanto, foi para o Monte das Oliveiras. De madrugada, voltou novamente para o templo.
E todo o povo ia ter com ele, e, assentado, os ensinava. Preste atenção, Jesus, ele tinha voltado da oração, tinha descido do monte, e neste momento agora, quando ele estava lá no templo, ele estava sentado ensinando o povo. Aí chega quem? Os escribas e fariseus, e trouxeram à sua presença uma mulher surpreendida em adultério, e, fazendo-a ficar de pé no meio de todos, disseram a Jesus: Mestre, esta mulher foi apanhada em flagrante adultério, e na lei nos mandou Moisés que tais mulheres sejam apedrejadas. Tu, pois, que dizes? Isto diziam eles, tentando para terem do que o acusar. Mas Jesus, inclinando-se, escrevia na terra com o dedo. Como se insistissem na pergunta, Jesus se levantou e lhes disse: aquele que tem em vós estiver sem pecado, seja o primeiro que lhe atire a pedra. E, tornando-se agora a inclinar-se, continuou a escrever no chão. Mas, ouvindo eles esta resposta, e acusados agora pela própria consciência, preste atenção, e acusados pela própria consciência, foram se retirando um por um, a começar dos mais velhos até os últimos, ficando então só Jesus e a mulher no meio onde eles estavam. Ou seja, tinha mais pessoas, mas naquele meio, bem ali no centro, estava Jesus e a mulher. Versículo 10: erguendo-se Jesus e não vendo a ninguém mais além da mulher, perguntou-lhe: mulher, onde estão aqueles teus acusadores? Ninguém te condenou? Respondeu ela: ninguém, Senhor. Então lhe disse Jesus: nem eu tampouco te condeno. Vai e não peques mais. Amém, amados? Podeis assentar. Glórias a Deus. Louvado seja o Senhor por mais essa oportunidade que nós temos em nosso culto da família. Amém? Glórias a Deus. Estamos aqui mais uma vez, dirigidos pelo Senhor, com mais um tema principal aqui, ou um tema importante, né, da vitória na cabeça. Um tema importante, que é pedras, onde através desta história, um encontro inusitado de Jesus com essa mulher, nós vamos entender então todo o favor, toda a graça que o Senhor tem para as nossas vidas. Amém, amados? Com certeza, toda a culpa. Vamos ler aqui, eu já ia esquecer novamente. Vamos para o verso alto. 1 João, capítulo 3, versos 19 a 20. Diz assim: e nisto conhecemos que somos da verdade. Levante sua mão, mas fala assim: eu sou da verdade. Amém? Olha o que você afirmou aí. E nisto conhecemos que somos da verdade, bem como perante Ele tranquilizaremos o nosso coração. Tranquilize o coração. Fica tranquilo. Tranquilize o seu coração, porque você pertence àqueles que são da verdade. Versículo 20: pois se o nosso coração nos acusar, agora veja bem, não é consciência. Se o nosso coração nos acusar, certamente Deus é maior do que o nosso coração e conhece o que? Todas as coisas. A graça de Deus, ela nunca é menor daquilo que é uma acusação. A graça de Deus, ela está acima de qualquer pecado. Se não fosse assim, a graça não teria o efeito, o propósito correto. A graça, ela superabunda onde havia o pecado. A palavra fala o quê? Superabundou a graça. Ou seja, é como se a graça, nós já fizemos nas células essa situação, ou essa prática. Nós colocamos um copo, aí o copo tem uma determinada água escura, aí a gente vem com a água limpa e vai colocando então até aquele copo ficar totalmente limpo. É exatamente isso. Aonde havia pecado, superabundou o quê? A graça. É exatamente isso. E com certeza, amados irmãos, toda a culpa era um resultado de um erro.
ou de uma transgressão, onde a consciência nos conduz, a uma percepção de uma atitude que nós falhamos. Então a nossa consciência, opa, irmã Miriam, Anderson, irmã Fabiana, irmã Cida, Natalinha, presbítero Daniel, Ricardinho, presbítera Sandra, Fabrício. A nossa consciência então nos leva a perceber que nós pisamos na bola em algo. Amém? É isso. Agora a consciência, ela nunca acusa. A consciência não acusa. A acusação, ela trabalha no coração e na alma, mas a nossa consciência nos leva só à condição de percepção. A consciência apenas denuncia um erro, um ato de responsabilidade. Agora, já quando ocorre então uma acusação, a pessoa é penalizada, a pessoa é colocada como juízo sobre a pessoa. Olha, ele não presta, então porque ele não presta ou ela não presta, né? Aí você já faz o juízo, somente o cliente faz. Então, quando se há uma acusação, você não está dando uma consciência, você já está fazendo um juízo. É diferente do que eu falar com o Ricardinho. Por exemplo, eu sou policial de trânsito, eu vejo o Ricardinho passar no sinal vermelho, eu faço uma notificação para alertar ele. Olha, Ricardinho, você errou, você poderia ter causado um acidente, você passou pelo sinal vermelho e você poderia ter causado um acidente terrível, alguém poderia ter machucado ou até morrido, Ricardinho. Mas eu não dou a multa, eu faço uma conscientização. Mas o guarda, quando ele já quer penalizar, ele fala: você passou no sinal vermelho, você é culpado. Então eu lavro agora o quê? Uma multa no seu nome, na sua plaquinha do bolinho, só simbolismo. Mas é assim, nós estamos entendendo a diferença. Então a consciência, ela nunca é acusação. A pessoa só é penalizada ou merecedora de uma condenação quando ela passa por algum juízo. Agora, assim, entendendo, amados, de acordo com a palavra de Deus, o que é o papel do Senhor Espírito Santo? Preste atenção. Ele convence. O Espírito Santo não condena. O Espírito Santo, ele não julga. O Espírito Santo não acusa. Ele só convence. Ele leva os homens então à consciência dos seus erros. Ele direciona para uma verdade. Olha, a palavra diz assim, e você não fez o que a palavra mandou, então você está em desobediência. Então o Espírito Santo, ele direciona a pessoa para uma consciência de erro, amém? De má conduta, de más escolhas. O Espírito Santo trabalha então desta forma, pela graça e pelo favor de Deus. Agora, já o papel de acusação, quem faz o papel de acusação? O Satanás. Satanás, o capiroto, o peludo, o qual trabalha nas mentes. Para quê? Para trazer o que? Condenação das mentes. Ele não quer trazer conscientização, ele quer trazer já uma condenação e um juízo para a sua vida. Você realmente não presta, você não tem jeito, você timou. Quantas vezes você vai querer pedir para Deus mais uma oportunidade? Esquece isso, você já deveria ter morrido há muito tempo, você está fazendo hora extra no mundo. Então o diabo, o Satanás, ele trabalha nas mentes para condenar o homem a uma culpa que está além da consciência. Então o Satanás quer fazer isso, ele quer te fazer um juízo que vai além da consciência, para que a graça e o favor de Deus de alguma forma seja anulado. Você está entendendo como é que Satanás age de uma forma tão sutil e perigosa? É assim, nós temos que tomar cuidado. Agora, isso, o favor de Deus não é acusação. O favor de Deus é exatamente como ele restitui você. Já a acusação de Satanás é destituição, você está afastado. A graça não condena o homem, mas a rejeição da graça condena o homem. Vocês entenderam o que o salmista falou? Por isso que eu falei, não tinha combinado com o cara, mas eu já tinha colocado esse Isaías, o Salmo 63, no verso áureo, em algumas pregações aqui que se passou recentemente.
É exatamente isso, amados. Quando nós rejeitamos a graça, eu já estou automaticamente em autocondenação. Porque a vida sem a graça de Deus, ela perde o propósito de restituição. Então nós temos que entender que a graça de Deus é um favor que nós não podemos abandonar. Agora eu vou fazer uma analogia com a graça. Vamos pensar o seguinte: a graça é um remédio. Nós temos só uma analogia, tá? Existe uma doença que nós temos, e esse remédio agora, que chama-se graça, eu tenho que tomá-lo para que eu não morra dessa enfermidade. Aí o presbítero fala assim: não quero, eu não vou tomar, porque eu sou mais eu não acredito nisso. Com tantas baboseiras que a gente vê, no meio da igreja, ou para fora da igreja. Então, quando eu deixo de tomar esse remédio agora, chamado graça, eu automaticamente estou falando que eu não vou viver por conta dessa enfermidade que vai me matar. Então, eu já estou fazendo juízo sobre a minha vida, e já me coloco como culpado de não escolher a graça. Então, a graça ela se torna condenadora quando ela não é aceita, quando o favor de Deus não é aceito. Agora, o favor de Deus não é como eu falei, não é uma acusação. O favor de Deus é restituição. E agora, quando a gente rejeita a graça, a gente está destituído da glória de Deus. Fechando a nossa pequena introdução, algo que o Espírito Santo colocou muito forte. E eu peço a você agora que você esteja aí alerta, ligado, aí, ficar bem ligado. Porque é algo que muitas vezes, como talvez eu tenha uma retórica, de exclamação perfeita de ensino, então eu preciso que você esteja comigo agora. O Espírito Santo que move um coração muito forte, de sexta-feira para sábado. Algo que a gente lê, algumas coisas a gente lê, mas quando a gente para fazer a ministração, o Espírito diz: olha, isso aqui é isso. Amados, muitas vezes eu passei por esses textos de Gênesis, mas eu só fui ter realmente a revelação por Espírito Santo quando eu me coloquei para pregar. Então, lá no Gênesis, nós vemos que o homem poderia se alimentar da árvore da vida. Lá no Gênesis tinha duas árvores, amém? Não tinha somente uma árvore, tinha a árvore da vida, e essa árvore o homem poderia comer dela normalmente, mas ele não poderia comer o que? Da árvore do conhecimento do bem e do mal. A impressão que nós temos é que o homem não tinha consciência alguma, ele não sabia nem o que era bem, nem o que era mal, nem nada disso, amado. Não é nada disso. A consciência do bem ele já tinha, porque ele já estava sob o governo espiritual de Deus, ele já estava em obediência, então ele estava fazendo o quê? O bem. Agora observe o seguinte: ele não fez o mal, mas ele sabia que não poderia fazer o mal. Então não é questão de ele não teria o que? A acusação do pecado. Então, na realidade agora, o homem, quando come do fruto proibido, ele perde a manifestação do governo espiritual de Deus, ele se torna desobediente e condenado pela sua escolha, porque ele saiu da graça. Amém? O homem antes do pecado, ele estava na presença de Deus, vem da graça, o favor de Deus, o governo de Deus sobre a sua vida. Mas quando ele come então do fruto proibido, ele agora passa por uma acusação, por um juízo de condenação, de morte. E aí vem o nosso Senhor Jesus. Estão pegando aí? E aí que vem o nosso Senhor Jesus. Ele fala assim: olha, aquilo que você perdeu, aquilo que você estava condenado para a sua morte, eu agora me coloco como condenado para você, eu me coloco como maldito por você, para que você seja agora restituído aquilo que foi perdido. Então Jesus, quando veio ao mundo como Deus encarnado agora, ele dá a mim e dá a você todo o favor, toda a graça, para que nós possamos passar pelo governo espiritual de Deus novamente. Amém, amados? Então agora ele trabalha sobre a consciência. A consciência de quê? Do propósito de eu vim para o mundo. Ele trabalha agora não com uma acusação. Jesus não acusa.
Ele simplesmente trabalha com o direcionamento da verdade, da palavra, porque a palavra liberta. E nesse momento agora ele trabalha pela conscientização. Jesus veio, assumiu a culpa, a condenação da morte do homem, para assim poder desfazer de sua pena e juízo de morte espiritual. Chegando agora, amados, nessa importante revelação que nós tivemos, vamos ver o que o capítulo de João 16, o que o apóstolo fala aqui nos versos 7 a 11, confirmando toda esta questão, que Jesus, ele não veio para acusar, mas ele veio para salvar. Aqui ele fala da seguinte forma: mas eu afirmo que é para o bem de vocês que eu vou. Se eu não for, olha aí, o conselheiro não virá para vocês, mas se eu for, se vocês me liberarem, eu subirem, eu o enviarei. Quando ele vier, olha aí, ele convencerá. Amém? Vai guardando aí. Primeiro ele aconselha, e depois ele traz o convencimento. Ele convencerá o mundo do quê? Do pecado, da justiça e do juízo. Do pecado, porque os homens não creem em mim, ou seja, os homens, a humanidade, não tinham uma referência do governo de Deus. Agora, através de Jesus, o reino vem a nós, o quê? O teu reino. Amém? É isso que Jesus orou na oração dominical. Pai nosso que está no céu, santificado seja o teu nome. Venha a nós o quê? Teu reino. Através de Jesus, o reino, o governo espiritual de Deus é estabelecido na terra. Então ele convence o homem do pecado, para que o homem possa retornar ao reino correto. Versículo 10. Da justiça, porque eu vou para o Pai. Por que justiça que ele vai para o Pai? Porque ele não pecou. Aquela palavra, quando o salmista fala: abra os portais eternos para que entre o Rei da glória. Amados, era Jesus depois de ressurreto, usando, fazendo uma festança que vocês não têm ideia. Abra as portas para que entre o Rei da glória. Quem é o Rei da glória? O Senhor forte, poderoso, o Senhor dos exércitos, aquele que viveu, que não pecou, aquele que estabeleceu a graça por ser graça, ele estabeleceu o favor por ser favor. Então ele fala aqui para você, amado, da justiça, porque eu vou para o Pai e vocês não me verão mais. E agora, do juízo, porque o príncipe deste mundo já está condenado. Ou seja, aquele que estabeleceu um governo de roubo, morte e destruição já está condenado. E aqueles que estão fora da graça estão na mesma condenação de Satanás. Então o papel do Senhor Espírito Santo é ser conselheiro e não acusador. Ele também convence, amados, olha só que lindo, trazendo direção para a verdade, mas nunca relativiza a verdade. Ele traz convencimento para você. Olha, a palavra de Deus te direciona assim nessa situação. Você está sofrendo porque você não anda pela palavra. E a própria palavra fala, Jesus fala para os saduceus: errais, saduceus, metidos à esperta, porque vocês não conhecem a Escritura e o que? O poder de Deus. E é exatamente o que Jesus faz para mim e para você. Ele quer trazer o que? A direção da verdade através do Espírito Santo, mas ele nunca relativiza a verdade. Tipo assim: eu sei, aquela conversinha de serpente, foi assim que Deus falou? Acho que não. Eu acho que a Bíblia precisa ser revisada, porque ela não inclui, mas ela exclui, não sei o quê. E se você não dá o dízimo, você vai para o inferno, porque tantas coisas aí que a gente ouve, que a palavra não fala nada disso. Mas a serpente continua falando, ela continua relativizando a verdade, por isso ela já está condenada. E todos aqueles que andam na conversa da serpente estão debaixo do mesmo juízo.
Entrando agora em nosso texto de referência da palavra de hoje, irmãos, nós pudemos ler essa importante história do ministério terreno de Jesus, agora em um encontro nada espontâneo. Sabe aquele encontro de Jesus com a mulher samaritana, que foi totalmente programado? Não, eu vou, a gente faz esse caminho, mas me convém fazer esse caminho, eu tenho que fazer esse caminho. Outro encontro também programado, Jesus quando vai para a terra de Gadara, ele fala, nós vamos chegar à outra margem. Nós tínhamos tempestade, mas ele falou, nós vamos chegar à outra margem, porque tem propósito do outro lado. Então esses encontros todos foram programados por Jesus. Eis que aqui, ele não estava programado, ele foi nada espontâneo. O encontro com uma mulher que foi acusada de pecadores pelos escribas e fariseus hipócritas. E em nossa introdução, nós vimos então que o papel de acusação não é de Deus, nem de Jesus, amém, amados? E sim de quem? De Satanás. Nós vimos aí na introdução, isso ficou muito bem claro. Quando observamos então o verso 3, pode colocar aí, por favor? Podemos notar claramente que a maldade, ela tinha uma característica inicial de exposição ao que? Da vergonha. Toda a maldade de Satanás, toda a acusação de Satanás em acusar, em trazer condenação, tem o intuito de trazer o que? Vergonha. Trazer vergonha excessivamente para a pessoa. Aquela mulher, ela foi pega em flagrante adultério, de repente, um dos escribas estava lá com ela, um dos fariseus estava lá com ela, podia ser. E ela foi colocada no meio de todos, amados, no meio de todos. De uma forma, eu creio, vou falar aqui mais para frente, talvez desnuda, talvez semi-nua, porque ela foi pega em flagrante adultério. Não, põe tua roupa aí, nós vamos lá conversar para Jesus. Não, eles pegaram ela debaixo de um empurrão e com todo o carinho de violência possível do que o judeu tinha. Então, na realidade, agora, ela é colocada na frente do Senhor Jesus. E nós podemos ver claramente então que a característica da acusação é a vergonha. Vejamos então agora, lá no verso 3, está essa parte aqui, fazendo-a ficar de pé no meio de todos. Amados, se houvesse uma forma de nós contabilizarmos todas as acusações que o diabo fez e que nós também fizemos, quantas pessoas desistiram de suas próprias vidas porque foram acusadas e de uma forma, vamos colocar, cruel, elas passaram vergonha, mas não passaram pelo repetir, não passaram pela situação de mudança, de transformação. Olha, Ricardinho, você passou o farol vermelho, não passa mais. Não passou por isso? Não, você passou pelo farol vermelho, já te faço te dar a multa. Então muitas pessoas no mundo estão desistindo da vida porque estão sendo acusadas e estão cruelmente passando por uma vergonha tremenda e não pelo arrependimento. Com certeza, amados, se nós tivéssemos esse número, nós ficaríamos chocados e não faríamos mais parte, não faria mais papel de acusador com aqueles judeus, escribas e fariseus, representantes e filhos de Satanás. Mas presbítero, eles eram realmente representantes e filhos de Satanás? Vamos ver aqui o que o apóstolo João fala um pouco para frente, no capítulo 8, verso 44, parte A. Ele fala assim, Jesus falando para eles: vós sois do diabo, que é vosso pai, e quereis satisfazer os seus desejos. Então, na realidade, amados, os escribas estavam fazendo o desejo que estava no seu coração, no coração deles, mas não no coração de Deus. E o homem, quando ele anda pelo seu próprio coração, que é enganoso, ele anda sobre as relatividades, sobre os enganos do inimigo, de Satanás, e assim quando ele faz, ele se torna o quê? Filho do diabo. Infelizmente, em nossa geração, temos muitos auxiliares de fariseus, temos muitos hipócritas, que de igual forma são filhos das trevas e não da luz. Amados, isso pode até parecer forte, e eu quero que você entenda, é forte sim.
nós temos que entender que nós precisamos ser reflexo de Cristo e não sombra de Cristo. O que é, os irmãos ouviram a oração que eu fiz no monte? O que é ser reflexo e ser sombra? Reflexo é quando você recebe uma luz e você reflete essa luz em qualquer horário, se é de dia, se é de noite, se é de madrugada, se é na hora do café, no pôr, no nascer do sol, não importa, você reflete porque você é reflexo. Quando você é sombra, você é porta-luz. Aquele local onde faz a sombra falta o quê? De luz. Então, na realidade, muitos crentes hoje são sombras, são porta-luz. E na realidade, isso é um papel muito perigoso. Nós precisamos ser reflexo. Aquele que é reflexo de Jesus brilha a sua luz em toda e qualquer situação. Amém? Aquele que é a sombra de Jesus inibe ou impede o raio de luz em determinado espaço. Onde você está? Como é que está? Você está sendo reflexo ou você está inibindo a luz? Vamos refletir isso, irmãos. Prosseguindo então o nosso texto de referência, lá nos versos 4 e 6. Nós vemos que a acusação dos fariseus trazia mais duas características perigosas. A outra característica é a característica de morte e de confronto da graça de Deus. Ele já estava no juízo, mas tem que morrer de acordo com a lei de Moisés. Não importa se ela é uma pessoa como nós, que precisa, que tem o direito de ser amada, ela vai ter que morrer. Então, na realidade, era isso. Eles estavam colocando uma condição de morte, um confronto da graça de Deus. E em todo este momento, Jesus, eu acho lindo isso, Deus. Ele apresenta o silêncio ou o certo desse caso, assim, o camarada ele estava lá ensinando, então ele estava lá sentado. Quando vem toda aquela situação, quando os escribas chegam com aquela mulher, Jesus fala: eita, de novo, já disse, já veio de novo. Então Jesus naquele momento, ele tira a atenção deles. A palavra fala que ele estava ensinando, mas a palavra fala que ele se agacha no chão e fica escrevendo. Tem muita gente que não sabe o que Jesus escreveu. Muita gente quer dar fazer opiniões, mas a gente não sabe o que Jesus estava escrevendo. Mas eu posso perceber que de repente ele estava fazendo um sinal de cruz, significava graça, né? Então, na realidade, Jesus estava naquele momento fazendo um descaso. Esse silêncio de Jesus, amados, o que era esse silêncio de Jesus? Significava mansidão e temperança. Observe que eles estavam ali, a palavra fala que eles estavam fazendo aquilo para que pudesse pegar ele em algum engano, em uma palavra contraditória. Isso? A palavra falou isso. Mas aqui naquele momento, então, ele continuou manso, com temperança. E aqueles homens então tentaram desestabilizar a Jesus, provocando certo terror e medo. Mas Jesus é amor. Se Ele é amor, Ele lança fora medo. Ele é a própria essência de amor. O amor é muito maior do que qualquer terror. O amor é muito maior do que qualquer medo. Então Jesus naquele momento ali, Ele simplesmente fica em silêncio, ensinando para mim e para você que em determinadas situações em que nós somos confrontados, nós vamos ter que agir o quê? Com mansidão e com temperança. Coisa difícil, né? Mas é danado. Amém? Jesus aqui então ele estava nessa face aqui de silêncio. Nele o medo e o terror eram lançados para fora. Versículos 7 a 8. A palavra agora nos revela que os fariseus insistiram na acusação, no juízo daquela mulher, pensando que Jesus estava sendo saída por eles. Olha, nós vamos insistir aqui. Ele ficou em silêncio porque não sabe o que responder. Quem cala consente, não é isso? O dito popular fala, não é nada disso. Jesus estava dando simplesmente a corda, como diz o ditado, só para poder pegá-los depois. Na realidade, então, eles insistiram para ver se Jesus caía em alguma controvérsia, pensando que ele estava sem saída. Jesus então se levantou
Quando Jesus se levanta, é o verbo que se levanta, é a palavra que se levanta. Oh, amados, quando Jesus se levanta, oh, é o leão da tribo de Judá que se levanta. Então é neste momento então que toda a acusação cai por terra. Quando Jesus se levanta, ele se levantou no mundo como Deus encarnado para ter o que? Vida e abundância para mim e para você. E é nesse momento que ele se levanta na frente daqueles fariseus, escribas, na frente daquela mulher com vida e abundância, com poder operante do amor do Senhor. Naquele momento então toda a morte e destruição perderam seus efeitos, porque o verbo é ação e está maior nos céus e na terra. Toda a acusação não tem poder quando Jesus se levanta para falar, quando ele se levanta para advogar. Entendeu, irmãos? Jesus naquele momento ele não está acusando, ele se levanta para advogar aquela mulher. Vejamos bem, amados, Jesus então não acusou ninguém neste momento. Ele trouxe o convencimento pelo que? Da consciência. Mesmo aqueles escribas e fariseus, sacerdotes, hipócritas, sinagogas de Satanás, mesmo sendo filhos das trevas, filhos do diabo, como a própria palavra dele falou, naquele momento Jesus levou para eles o que? A consciência. Amém, amados? Jesus não acusa, ele advoga, ele traz a consciência. Amém? Então ele traz o perdão, ele traz também a isenção de pecados. Somente haverá, aí na nós estamos falando, o perdão pela expiação do sangue, que a própria lei que estava falada pelos legalistas, pelos escribas, pelos fariseus, eles estavam apontando que a lei de Moisés. E quando Jesus traz a consciência para eles, aquele que estiver sem pecado, pega aí, amado. Isso é importante você entender, quando você lê a palavra, o Espírito Santo te revelar. Aquele que estiver sem pecado, atira a primeira pedra. Ele leva a consciência do que alguém de vocês aqui já matou algum animal para poder pagar o pecado de vocês? Não, vocês estão protegendo a lei de Moisés. Beleza? Então vamos seguir a lei de Moisés? Vocês estão isentos de pecado? Já fizeram a expiação do pecado de vocês? Deu bom. A palavra fala que os mais velhos. Por que os mais velhos? Porque os mais velhos tinham já por completo o conhecimento de toda a lei e sabiam também da consciência do erro e da falha deles. Naquele momento eles começam a ir embora. Então Jesus começou a trabalhar também pela consciência. Jesus não acusou ninguém, nem os escribas. Ele trouxe o convencimento. Esse convencimento teria que ser pela expiação do seu sangue e pela expiação talvez dos animais, como estavam protegidos as leis. Vamos ver então agora no versículo 8, onde Jesus demonstra novamente silêncio, porque depois que ele fala isso, a palavra fala que ele se aceita. Ele começa a ver toda aquela situação, mas eu creio que ele está agachado no chão escrevendo de novo. Ele continuou o desenho da cruz, ele continuou o desenho da graça, né? A palavra fala que agora que os homens foram embora e ele demonstrava novamente silêncio e descaso por toda aquela situação de acusação. A palavra revela que eles foram embora e a palavra não esclarece, mas eu quero trazer algo aqui para você, amado. Isso é algo que Deus colocou no meu coração. A palavra não fala sobre isso, mas eu creio que quando aqueles homens foram embora, deixaram a presença de Jesus, daquela mulher, daquele rei, eles estavam com as pedras nas mãos. Eles já queriam apedrejar, tinha gente quase atacando, nem esperando Jesus falar na coisa. Naquele momento, então, eu creio, ao sair, um por um, cada um jogou a sua pedra no chão. E o que o Espírito Santo me trouxe como algo muito amoroso para nossas vidas, que muitas vezes nós vamos sofrer acusações, mas quando a palavra se levanta, quando o verbo se levanta, ele traz graça, ele traz favor, e tudo que é acusação, todas as pedras são lançadas por terra, porque a graça de Jesus é maior, porque o favor de Jesus é maior,
Oh, amados, Jesus, o amor está se levantando hoje diante de toda a acusação de nossas vidas. E as pedras que representam o medo, o terror também, estão sendo jogadas todas ao chão. Você crê assim? Amém? Levanta suas mãos novamente e diga assim: Senhor, muito obrigado, porque o Senhor se levantou como graça, como favor. E hoje eu tenho revogado todas as acusações sobre a minha vida, em teu nome, Jesus. Amém. Aplauda ao Senhor. Glória a Deus. Chegamos ao final deste encontro, que parecia trazer um fim de requinte de crueldade. Aquele encontro de Jesus com os fariseus e a mulher pecadora tinha um ar de que ia terminar cruelmente. Mas, pela graça e favor de Deus, trouxe o que? Tranquilidade. Aquela situação inusitada, que estava ali todo mundo, aquela gritaria, tal tudo, agora era um momento de tranquilidade, e acima de tudo, o perdão de Deus estava presente. Nos versos 10 a 11, Jesus se levanta novamente. Oh, glória a Deus! Olha aí, Jesus, como nosso Senhor, como Ele é lindo e amoroso. Agora Ele se levanta não como um leão, sabe como Ele se levanta? Como um cordeiro. Porque o cordeiro que tira o pecado do mundo, Ele se levantou como leão para desfazer a acusação de Satanás primeiramente. Mas depois que todas as acusações estão desfeitas, todas as acusações estão quebradas, todo o juízo está por terra, agora Ele se levanta na minha vida e na sua vida como um cordeiro que tira o pecado do mundo, o cordeiro que derramou o seu sangue por mim, por você, e é por meio deste sangue que nós somos perdoados. Amém, amado? Você crê assim? E aí ele faz uma importante pergunta para aquela mulher que está na parte B do versículo 9. Ele fala assim: mulher, onde estão aqueles teus acusadores? Ninguém te condenou? Eu creio que aquela mulher, amados, ela poderia, vamos imaginar a situação, como se o pastor ele visualizar, claro. Quando os fariseus e os escribas saíram da presença dela de Jesus, eu não sei se você talvez teria a mesma atitude que eu acho que eu teria. Eu teria saído correndo para algum lado. Ou seja, ela já estava de uma forma vergonhosa, mas ela não. Ela preferiu ficar na presença da palavra de perdão, da palavra de inclusão, da palavra que trazia arrependimento para ela, da palavra que trazia amor. Glórias a Jesus, como Ele é lindo e maravilhoso, amados. Eu creio que nós hoje também temos Jesus se levantando em nossas vidas como cordeiro, nos perdoando todos os pecados. Amém? Vamos ver agora, aqui no versículo 10, o que Jesus, o que ela responde, né? Não, o que Jesus responde para ela novamente? Jesus declara então sua principal mensagem da cruz: mulher, nem eu tampouco te condeno. Olha aí, Ele não estava agora fazendo juízo daquela mulher, Ele estava falando que, olha, eu não vou te condenar, porque a condenação sobre a sua vida é o que você vai fazer daqui para frente, mulher. O que Ele fala? Nem eu te condeno. O que Ele fala? Vai e não peques mais. Essa é a condição de você estar perdoada. Continuar perdoada é ir e não cometer mais os mesmos pecados. Mas se você continuar pecando, se você continuar nas mesmas práticas, você já está condenada pela sua escolha. Não sou eu que te condeno. Era o que Jesus estava falando. E eu quero finalizar, amado, os nossos versos aos de hoje. Põe aí na tela para mim, por favor. Lá na primeira epístola de João, capítulo 3, versos 19 a 20. Eu tenho certeza que esta palavra, ela queimou no meu coração e vai queimar no seu coração também. Quando eu li essa palavra na quinta-feira passada,
Até falei assim, já estou chorando só para os versos altos, né? E o apóstolo diz assim: e nisto conhecemos que somos da verdade, bem como perante ele. E olha aí, tranquilizaremos. Fica tranquilo, amados. Você é da verdade. Amém. Você é da verdade. Você não é de confusão. Você não é da mentira. Então, se você é da verdade, você tem que andar tranquilizado no seu coração, porque quando o seu coração não está tranquilizado, ele está vivendo automaticamente, você se torna o quê? Um acusador. É exatamente isso. Versículo 20: pois, olha aí, se o nosso coração nos acusar, o que está falando aqui? Pode acontecer, nós somos falhos. Em um momento pode ser que os nossos corações nos acusem. Certamente Deus é maior do que o nosso coração e conhece todas as coisas. O que ele está falando? Deus é maior do que o seu coração. Então, se o teu coração te acusa, essa acusação está falando de Deus. A graça de Deus vai ser sempre maior, o favor de Deus vai ser sempre maior. Então, o apóstolo aqui estava falando isso. Olha, não importa o que você fez, não importa quem você é, Deus conhece o seu interior, e Ele trabalha agora para te dar o quê? Uma novidade de vida, uma condição de vida aqui, novidade mesmo, é de restituição. Amados, em todos os meus aconselhamentos, eu digo que o pecado, todas as suas acusações, nunca são maiores do que o amor de Deus. Nunca. A graça de Deus, o favor de Deus, ela cobre o quê? Não encobre, ela cobre multidões de pecados. Amém? A graça de Deus, o perdão de Deus, ela cobre multidões de pecados. Agora, não estou dizendo de forma alguma que nós podemos pecar voluntariamente, porque a graça e o perdão de Deus, ela cobre multidão de pecados. Eu vou fazer multidão de pecados, não é nada disso. Essa multidão de pecados, se for contabilizar todos os pecados do presbítero Daniel, desde que ele nasceu até hoje, eu sei que dá para descrever isso em algum lugar. Eu não sou santo, não. Eu sou santificado. Eu quero ser santo. Eu busco a santidade, porque Ele é santo. Eu busco a verdade, porque Ele é verdade. Amém, amados? Então, na realidade, nós não podemos continuar pecando, usurpando a graça. Essa hipergraça que o pastor Edson fala tanto nas células, quando nós estamos reunidos. Uma hipergraça que te coloca agora um encobertamento. Encobertamento o quê? Da sua consciência. Satanás, ele encobre a consciência. Ele trabalha na sua mente, na minha mente, para encobrir aquilo que é a palavra, aquilo que é direcionamento da verdade. E nós precisamos então estar fora de tudo isso. Nós precisamos viver sem posse alguma, diante da graça do Senhor, ou seja, diante da condenação do inimigo. Nós precisamos viver diante da graça do Senhor. Creia que Jesus está se levantando em nosso meio, perdão, amém? Você crê nisso? Amém? Ele já se levantou hoje em nosso meio, como um leão, como velho, para colocar por terra a acusação. E ele já se levantou também como cordeiro, para fazer expiação, para fazer perdão. Amém? Vamos ficar de pé, quem puder ficar de pé. Caso você esteja nos ouvindo pela internet, caso você esteja nos acompanhando online no Subdemanda, se esta palavra falou com você, eu tenho certeza absoluta, por um cunho da importância dessa palavra, por isso que estava dando um monte de problemas aqui técnicos, para que ela não ficasse gravada, mas ela vai ficar gravada em nome de Jesus Cristo. Nem que eu tenha que pregar lá de novo. Ela vai ficar gravada. Amém, amados? Jesus está aqui. Amém? Vamos cantar.
entrou na casa de Zaqueu. Ele referencia que Zaqueu havia retornado à casa de Abraão, que ele era filho de Abraão, que é o pai de todos os que creem. Agora observe, amados. Abraão era Abraão. Abraão tinha em seu coração um ministério levítico muito importante de sacerdócio. Então, quando uma pessoa ela é restaurada, ela volta ao primeiro amor, ela volta ao estado inicial de adoração. Portanto, é preciso que nós estejamos recebendo essa graça sobre graça. E essa hipergraça, o nome é até bonito, mas essa hipergraça relativizada, ela seja quebrada no nome de Jesus. A bênção completa, Senhor Jesus, Espírito Santo, a tua palavra foi entregue. Eu entendo, Pai, que ela foi trazida como semente para cair em terra apropriada, terra boa. Eu te peço, Pai, que os corações hoje aqui sejam corações que estejam andando pela consciência do Espírito, para que essa semente, Pai, em nossos corações, ela possa brotar, germinar e haver dar fruto a 100, a 60 e a 30. É o que nós te pedimos. Retira todo medo, retira todo terror. Nós cremos no Jesus que se levanta um leão, palavra, verbo, para colocar por terra com engano toda acusação. E nós cremos no Jesus que foi erguido numa madeira como cordeiro para fazer expiação dos nossos pecados. Essa é a nossa declaração da mensagem da cruz. E a tua palavra nos diz, através do apóstolo Paulo: creia no Senhor Jesus e será salvo tu e a tua casa. Nós estamos aqui como filhos de Abraão, filhos daqueles que creem, em nome de Jesus, em nome de Jesus. Amém? Glórias a Deus. Glórias a Deus.